Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre sequelas. É uma das grandes preocupações de todos. Era a minha grande preocupação. Eu só acho que, assim, a gente tem que ter em mente dois pontos, tá? Primeiro, há aquela sequela provisória e há a sequela permanente. A permanente é a limitação de movimentos, que vai ficar. No meu caso, ficou. Mas lembrando, eu tenho placa dos dois lados, parafuso dos dois lados, então é claro que isso vai limitar. Tem gente que se recupera muito mais rápido. Vocês comentam aqui no canal que, nossa, tantos meses já tô recuperado, tantas semanas. E isso é muito bom, fico muito feliz, tá, com isso. Só que assim, o seu caso é diferente. Cada caso é um caso, cada corpo responde de um jeito. E aquela coisa, talvez você só colocou placa de um lado. Ou seja, totalmente travado e só um lado travado, entendeu? Então você vai se recuperar mais rápido. O meu caso foi grave, o médico falou pra mim que o meu caso foi muito grave. Então, assim, comparado ao que eu nem conseguia fazer, não conseguia nem andar. Eu tenho minha vida normal e, assim, tem algumas pequenas limitações, mas nada que me atrapalhe. O que eu sinto é quando eu vou fazer os exercícios na academia. Então, assim, fica um pouquinho limitado, algum exercício eu tenho que adaptar, alguns exercícios eu prefiro não fazer, aí eu faço de outro jeito, porque limita, como agachamento, né? Eu não consigo agachar tanto, então não é questão de peso, ai, não consigo carregar tanto peso, levantar tanto peso. Mas eu vou falar mais disso mais à frente, mostrando a comparação do tornozelo, tá? Bom, quero falar algumas coisinhas antes. Em relação à sequela provisória, sensibilidade, que eu fiquei com uma sensibilidade muito grande embaixo do pé no começo. Que foi quando eu comecei a andar, parecia até que eu tomava um choque no pé, sabe? Era um grande formigamento no pé inteiro, mas depois passou. Agora, subir e descer escada e rampa, que foi uma sequela provisória também. Eu subia e descia de forma muito estranha. Aí eu fui praticando, e hoje, graças a Deus, eu desço normalmente, subo normalmente. Mas dependendo da ladeira, eu sinto um pouquinho, sabe? Um pouquinho assim, um pouquinho, mas eu sinto um pouquinho. Tenho que dar um impulso, sabe? Um empurrãozinho assim. Bom, isso foi provisório. Agora, permanente são as limitações. Permanente, por exemplo, correr e pular corda. A gente pode, eu já falei várias vezes que a gente pode, mas a gente não deve. Você consegue correr, você consegue pular corda. Eu não imaginava mais que eu sabia pular corda. Aí eu tive que pular corda, né? E eu vou contar essa história pra vocês rapidinho. Quem me segue lá no Instagram, viu nesse dia, eu contei, eu mostrei. Não viu eu pulando corda, mas viu que eu mostrei como meu tornozelo ficou. Ficou bem inchado, bem dolorido, como não ficava muito tempo, só no começo que ficava daquela forma. O que acontece? Eu fui pular corda. E eu não falei pro instrutor que eu tinha parafusos no tornozelo. Ou seja, gente, quem não vê a cicatriz, não faz ideia, tá? Pra vocês verem como a gente volta ao normal, à vida normal. Então, que eu pulei. Tô lá pulando e tal. Até comentei com meu amigo que eu tava sentindo um pouquinho, mas só um pouquinho. Aí, beleza. Tava lá pulando corda. E daí que depois a gente foi fazer uma outra atividade. Aí o instrutor perguntou como é que a gente tava, né? Se tava tudo bem, se podia continuar no mesmo ritmo. E eu falei que eu tinha parafusos no tornozelo e que eu tava sentindo um pouquinho só. Aí ele falou assim: ah, então nesse caso a gente vai ter que adaptar, você vai ter que fazer uma outra coisa, mas não pular corda. Que pular corda é essencial. Eu falei, eu sei. Mas daí que não teve uma outra próxima vez, porque a gente entrou em quarentena. Então eu não sei como é que vai ser depois, né, disso tudo, da gente sair da quarentena. Mas eu não vou pular mais corda, não. Se eu puder, eu não vou mais pular. Porque ficou muito inchado, ficou muito dolorido, eu forcei demais. Nossa, não, ficou muito dolorido. Eu não vou querer pular, mas eu sei que eu sei pular corda. Então, bom, né? Bom, essa é uma experiência do que eu quero deixar claro pra vocês, do que eu quero explicar pra vocês, da sequela permanente. Ele ainda incha, não muito, mas incha quando eu forço nessas situações que eu pulei corda, que eu fui fazer exercício na academia, não no dia a dia normalmente. É isso que faz lembrar a gente que nós temos parafusos, que nós temos placas. Para isso,
Tirando a cicatriz, né, também. Não tem como não lembrar, né, porque ela tá ali pra fazer a gente lembrar sempre. Bom, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença que eu disse que iria mostrar, tá bom? Vamos lá. Eu empurrando o pé. Não mudou nada, ó. Eu consigo fazer na mesma medida que o outro. Agora, puxando, olha a diferença. Tá vendo? Olha a diferença que esse volta, que eu consigo puxar, e esse é o máximo que eu consigo, ó. É o máximo que eu tô conseguindo puxar. No que isso me atrapalha? Quando eu vou fazer um exercício na academia, por exemplo, que eu tenho que agachar. Vou tentar mostrar pra vocês. Agachamento, por exemplo, eu não consigo agachar totalmente. E eu já mostrei isso pra vocês no vídeo de academia. O que acontece? Eu sinto como se travasse de verdade, sabe? Eu baixo assim, ó, e ele não vai tudo, ó. Ele começa a subir sozinho. Deixa eu colocar assim pra vocês tentarem comparar. Eu vou agachando e ele vai indo. E ele vai subindo. O outro não. Então isso na hora do agachamento faz com que eu não consiga descer totalmente, porque eu vou descer, vou agachar e ele sobe. Tá vendo? Automático, porque ele ficou travado. É aquela diferença na hora do puxar, que eu não consigo puxar tanto, não consigo flexionar tanto. Então isso atrapalha um pouquinho. E é por esse motivo mesmo que quando a gente tá começando a subir dessa escada, a gente não consegue muito. É uma grande dificuldade. Mas hoje em dia eu subi dessa escada normalmente, tá? É só em questão de agachar mesmo que eu percebo isso, que eu sinto a diferença dependendo do exercício que eu vou fazer na academia. Agora uma diferença visual. A questão da cicatriz. Que eu sempre falei pra vocês. Eu, particularmente, tive o problema na cicatrização. Que foi esse lado aqui, que criou uma bolha. E então fez com que a cicatriz se espalhasse e ficasse dessa forma. Mas eu gosto da minha cicatriz, tá, gente? E alguns de vocês mostram lá no Instagram uma cicatriz bem bonitinha, porque é bem no começo, né? A minha era bem bonitinha também, era só uma retinha assim, sabe? Até quando depois eu tirei os pontos. Mas conforme foi cicatrizando e criou aquela bolha, aí ela foi se espalhando e ficou dessa forma. Mas eu gosto dela. Agora desse lado já ficou normal, tá vendo? Já ficou retinha, quase não dá pra ver. Outra questão também, não digamos assim sequela, né? Mas enfim, são meus parafusos que eu sinto. Aqui tem um. Aqui tem um, aqui tem outro. Esses dois parafusos desde o começo, eles eram bem aparentes. Esse aqui foi uma grande dúvida. Os médicos achavam que ia ter que tirar, porque ele poderia rasgar minha pele. Porque no começo era bem aparente mesmo. Mas aí que não. E ele tá aqui. A posição do índio, que foi o que eu falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora mais de perto, no caso, né? Fazer isso com a perna é estranho. Se eu colocar a perna aqui por baixo, ela não fica toda pra baixo assim, né? E eu sinto... É como se fosse um receio, sabe? Não me sinto confortável. Se eu coloco ela mais por cima... Eu vou ficar com ela assim de boa? Vou, mas depois eu vou começar a sentir. Ou seja, fazer isso aqui é impossível, gente. Ó, com essa perna aqui você vai conseguir de boa, certo? Ó lá, eu empurrei a perna aqui, eu já senti uma dorzinha aqui, entendeu? No de baixo. Ah, por quê? Não dobra, gente. Se você tem a placa só de um lado... Pode até ser que você consiga, mas eu tenho dos dois lados, então não vai dobrar, entendeu? Por mais que eu queira, eu vou me machucar se eu fizer isso. Então, é uma grande limitação isso aqui também. Tanto ficou a limitação dele pra frente, né? Que não vai mais totalmente como o outro, como pros lados. Que no caso é esse aqui, ó. Com o pé normal e com esse... É meio que impossível. Sozinha eu nem consigo, ó. Esse eu consigo.
Agora esse aqui não vai nada, ó. Só se eu fizer com a mão e mesmo assim... Não vai, não vai, gente. Não vai, tem 2 placas pressionando. Travou, entendeu? Então não vai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam. Deixem os seus comentários aqui. Qualquer coisa me chama lá no Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo.